Vamos falar um pouquinho de contratos dentro do crowdfunding de investimento. Então, crowdfunding de investimento é uma modalidade de financiamento coletivo em que uma startup, uma empresa nova, ela faz uma captação usando uma plataforma de financiamento coletivo e ela oferece valores mobiliários em contrapartida àquele investimento que ela vai receber. Então, é como se uma empresa fosse na bolsa de valores e fizesse uma emissão de novas ações. Qual que é a diferença? A diferença é que para incentivar o ecossistema empreendedor, a CVM ela desenvolveu, ela regulamentou esse mercado através da instrução 588 em 2017, permitindo que essas empresas, que são consideradas de pequeno e médio porte, façam esse processo de captação sem ser empresas de capital aberto, né? Empresa de capital aberto, o processo de abertura de capital, ele é caro, ele é um processo demorado, então para essas empresas terem acesso ao mercado de capitais sem necessariamente ter que fazer o processo de abertura de capital. Então essa é a instrução 588, esse é o crowdfunding de investimento. Então como é que é feita essa questão do contrato, né? Então eu acessei uma plataforma, a Cria, a Equicid, a Start Me Up, acessei uma plataforma, achei uma empresa que eu quero investir e fiz lá um investimento, R$1.000, R$5.000, geralmente esses investimentos são de menor valor, né? Fiz lá o meu investimento, R$1.000, como é que eu vou receber a ação dessa empresa? Mas essa empresa não é capital aberto, como é que eu vou receber a ação dela, né? Como é que fica essa questão? Então, vamos falar um pouquinho desse assunto aqui hoje, nesse vídeo. Primeiro ponto que a gente tem que pensar é que investir em startup é um investimento de risco. A gente pode ter o risco, principalmente, da empresa não dar certo, né? Não necessariamente a gente vem com uma ideia boa, vamos desenvolver uma empresa, vem com uma ideia boa, mas não necessariamente o mercado vai aceitar, não necessariamente a gente vai conseguir vencer aquelas primeiras etapas da empresa, né? E entrar numa fase de maturidade e crescimento. Então, investir em startup tem risco, mas também tem uma projeção grande de ganho. Se aquela empresa for bem sucedida, se aquela empresa der certo, a gente tem tantos exemplos aí de startups que trouxeram retorno sobre o capital investido alto. Então a gente tem esses dois fatores aí para ponderar. Incentivar o investimento em startups é importante, por isso que a CVM ela regulamentou esse mercado de crowdfunding de investimento em 2017, porque ao mesmo tempo que você cria uma legislação que incentiva o investimento nessas empresas, você também protege esses investidores, né? Então você incentiva o que eu falei antes, o ecossistema empreendedor, que é tão importante para o país, porque empresas novas são responsáveis pelo aumento de empregos diretos e indiretos. Então, uma empresa nova entrar aí na tua cidade, você tem mais empregos diretos, mais empregos indiretos que vão se abrir em decorrência delas ter se estabelecido lá. Essa empresa vai pagar mais imposto para a cidade. Então, você realmente tem um crescimento ali econômico grande por conta do desenvolvimento de novos negócios. O que a gente vai ter, então, no contrato de crowdfunding de investimento? Vamos diferenciar, então, aquela pessoa que empresta dinheiro daquela pessoa que adquire um valor patrimonial da empresa. Eu tenho lá os meus R$1.000, eu decidi emprestar dinheiro para uma empresa. O que eu vou receber no final? O meu capital que eu investi acrescido de juros. Neste caso, eu sou credora da empresa. Então, a empresa ela vai apurar o seu lucro não, ela vai apurar o seu resultado, a sua receita e ela vai pagar os credores ali antes de apurar o seu lucro final. O que acontece se eu adquirir uma participação acionária da empresa? Então, a partir de agora, eu sou sócia da empresa de vocês, por exemplo. O que acontece? A empresa, ela apura o lucro, apura o resultado e aquele lucro, um percentual dele é designado para cada um dos sócios. Então, a pessoa que investe no valor patrimonial de uma empresa, ela tem direito ao resultado residual. É aquilo que sobrou depois de pagar todas as obrigações. Tá? A pessoa que é credor da empresa, que ela adquiriu, ela emprestou dinheiro para a empresa, o que ela vai receber? Os juros, o capital acrescido de juros. Então, por um lado, a gente tem que o credor ele tem um rendimento, um resultado totalmente previsível, né? Ele também tem risco, claro, mas é previsível. Então, se eu emprestei 10 mil e tá lá no contrato que eu vou receber 1.000 por esse empréstimo, eu vou receber os 1.000 e só. A pessoa que passa a ser acionista da empresa, né? Diferentemente, ela recebe o capital
o lucro dividido na forma de dividendos. Então, se a empresa tiver só 1.000 de lucro, né, ela vai dividir aqueles 1.000 entre os acionistas, mas se ela tiver 100.000 de lucro, ela vai dividir os 100.000. Então, o que a gente tem é que o resultado residual ele pode ser muito, muito maior, então trazer benefício para quem investiu como acionista da empresa. Bom, dito isso, o que eu quero falar para vocês? Quando a gente tem uma empresa que é limitada, o que acontece com essa empresa? Os sócios, a responsabilidade dos sócios é limitada ao capital que ele fez, que ele aportou na empresa. Quando a gente tem uma empresa que é uma sociedade anônima, a gente tem esse mesmo conceito, né? Então, a responsabilidade do acionista, a gente tem a visão do acionista aqui, ela é limitada ao valor da ação, ela é limitada àquele percentual que representa o valor da ação. Só que essa regra do acionista, é muito mais claro que o acionista numa sociedade limitada, uma sociedade anônima, aliás, é muito mais claro quais são as suas obrigações. Então, se você comprar ação do Itaú, você não é responsável por uma decisão do Itaú de ter pago ou não, por exemplo, uma ação trabalhista, de ter pago ou não imposto. Qual que é o seu risco? O seu risco é se acontecer algo muito grave, você perder aquele valor que você investiu nas ações do Itaú. Agora, se você tem uma situação de uma empresa limitada, você pode ter um risco maior, sim, se a empresa teve uma decisão deixou de pagar imposto, teve uma ação trabalhista grande, e aí nesse caso, uma forma que essas empresas que fazem captação, essas plataformas principalmente, que fazem captação usando o crowdfunding de investimento, uma forma que elas encontraram de proteger mais o investidor é que geralmente esses contratos são chamados de contratos de mútuo que são conversíveis em participação. Ou seja, no primeiro momento, você não é um acionista da empresa. No primeiro momento, você é um credor, você emprestou o dinheiro para a empresa. Só que aquele contrato, no futuro, ele pode ser convertido em participação. Bom, você pode optar por ser acionista da empresa. Quando? Normalmente, é quando a empresa ela vai abrir o capital, é quando ela passa a ser uma sociedade anônima. Então, o que a gente quis trazer aqui para vocês é um pouco mais de informação sobre um contrato no caso do crowdfunding de investimento, né? Que apesar de então pela descrição do que é o crowdfunding de investimento, você adquire participação da empresa, é como se você estivesse se tornando acionista, na prática, as campanhas de crowdfunding normalmente existem exceções, até porque existem empresas que são sociedade anônima, captando nessa modalidade, mas na prática, quando são empresas limitadas, geralmente o que se oferece é um contrato que é um mútuo conversível em participação. É um contrato que hoje ele é um contrato de dívida, você emprestou o dinheiro e lá na frente você tem a decisão se você quer receber os juros daquele empréstimo ou se você quer converter aquilo em participação acionária.